Boa noite, gente. Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Véspera de feriado, estamos aqui, Amanda. Tudo bem, gente? Sejam bem-vindos, entrem aí. Boa noite, Jess Costa, Ayrton, Lucas, Gui Souza. Tudo bem? Bia. Eu sei que o Daniel está esperando, mas eu vou deixar ele esperar mais um pouquinho. Tudo bem, Tainá? Ayrton. Eu vou aceitar o Daniel, tá, gente? Eu vou aceitar o Daniel. Mas eu queria que vocês preparassem o coração de vocês. As imagens que vão aparecer agora são imagens de impacto. São imagens de um passado distante que volta. E eu não sei se todo mundo está preparado para ver o que vai ver agora. Eu vou permitir que ele entre. Vem, Daniel. Vem mostrar as velhas novidades. Hello! É isso. Olha lá. Olha aí. É Que isso. beleza, hein? Estão falando aqui, não aceita. Pois é, gente, aceitei. É Olha aí. isso. Olha aí. O Daniel Estamos se aí, irritou gente. hoje, ficou com calor, ficou nervoso. Ah, Fez uma loucura. porque o dia Fez uma hoje... loucura. Eu tinha que extravasar hoje, você sabe. Hoje o dia, rapaz... Pessoal que nos acompanha não sabe, nós passamos o dia inteiro, isso é sério, isso não é brincadeira, tentando disponibilizar o Petit Jornal no feed da Apple Podcast, gente. É E não isso. conseguimos. E não conseguimos. É Eu impressionante. quero saber como é que você obteve o alvará. Porque eu fiquei sabendo que não ia ter liberação. Aí, de repente, aparece com a obra já concluída, né? Se teve autorização das instâncias superiores. É isso que eu quero saber. Difícil, gente, difícil. Enfim, o Petit Jornal está disponível em todas as lojas de podcasts, todos os aplicativos de podcast, menos na Apple Podcast, É, vou em que a podcast. gente não consegue. É isso. Não Apple consegue ser Podcast. atendido. Ih, rapaz, parece ter fraude no alvará. Foi isso? Ih, rapaz. O rapaz, você sabe que tá rolando o evento da Apple lá nos Estados Unidos. Tá agora. É, Aí lá, é. eles prestam atenção. Presta Vem atenção. evento, não sei o quê. Aí Quer dizer, não tem ninguém para atender nós. Não tem, cara. Não tem, gente. Eles não falam é português. verdade, cara, que vai lançar a linha nova amanhã, não é isso? 7 de setembro, é isso, é Quer isso. saber não. Quer saber não. Tô irritado com a dona Apple, ninguém fala com nós. SoundCloud também ninguém fala com a gente, que é o distribuidor de podcasts. Muito complexo isso, gente. É isso. Então Muito tá bom. A complexo. Renata comprou em homenagem ao esforço do Daniel. Então tá aí. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado, Daniel, pelo esforço, Daniel. Ficou melhor, tá? Eu tenho que dizer, ficou Isso, porra, gente. infinitamente melhor agora. Muito melhor Isso, mesmo. gente. Ela voltará Então, em algum momento. entendi. A Bia comprou 2 selos aí também. Muito obrigado, Bia. Qual é o número hoje, Daniel? 341, 351, 351. 351. 351. Bate-papo. Ih, rapaz, tô errando tudo aqui, peraí. Aqui, bate-papo. 351, né? 351. Selos. Acelos. Né? Pronto. Mensagem fixada. Rapaz, você viu a esquete do Porta dos Fundos hoje em Copacabana, rapaz? Não. Você não viu isso, não? Não, sobre o golpe? Os paraquedistas caindo lá em Copacabana, rapaz, tudo Foi caindo no isso. lugar errado. Então. Enfim, que momento, gente. Ai, cara, tá chovendo paraquedista em Copacabana hoje, cara. Que loucura. Cara, que Ai, momento cara. esse país vive, cara. Ó, Cristina LDE comprou selo, muito obrigado. Maria Cristanaldi, não sei. AP Coutinho, Lia B. Obrigado. Martins. É isso aí, financia a Bárbara e o Daniel, gente. Se vocês comprarem selos aí, de repente ele volta com a Bárbara. Taca Lucas comprou selo também. Muito obrigado, todo mundo comprou selo. É isso, Daniel. Vamos começar, cara? Vamos começar, gente. Vamos começar aqui o nosso episódio de hoje. Peraí, vamos lá. Tudo redondo aqui.
Pronto, tudo redondo. Só um minutinho que aqui não tá redondo não, Daniel. Só rapidinho. Acertar as coisas aqui. Ah. Vambora, gravando. Olá, gente, bem-vindos a mais um bate-papo do Petit Jornal. Esse é o episódio número 351. Estamos gravando aqui numa live no Instagram do Petit. São exatamente 23 horas e 7 minutos da terça-feira, 6 de setembro de 2020. Cá está a dupla de costume, Daniel Souza que vos fala, e Tanguy, o Bagdadi, para repercutir os acontecimentos da economia e da política internacional das últimas horas. Fica aqui o registro, Tanguy, que a TI do Petit Jornal trabalhou hoje o dia inteiro para tentar fazer com que este magnífico podcast retornasse para o feed da Apple Podcasts, mas infelizmente não tivemos sucesso. O episódio de ontem não entrou lá na Apple Podcasts. Estamos tentando regularizar essa situação, mas fica aqui o registro, se eventualmente você não vir aí o seu podcast do Petit Jornal no feed, dá uma olhada no YouTube do Petit ou então no site do Petit para saber se teve episódio novo, Tanguy. É isso, né? É isso. Estamos em todas as plataformas, está lá no Spotify, está no Deezer, está no YouTube e está na nossa queridinha, né? Na nossa queridinha, nossa parceira, a Aurelo. Então, se você quiser ouvir alguma coisa muito melhor do que esse negócio aí de Apple, viu? Você ouve a gente na Aurelo, que lá sim funciona e você ainda ajuda a remunerar a gente. Apple, não fica triste não. É que a gente está chateado com você, tá, Apple? Mas se você quiser dar uma atenção para isso, sei lá, de repente, não sei, responder um e-mail, responder aí, porra, alguém falar com a gente volta, de repente, falar bem de você. Por enquanto, não temos palavras amistosas nesse momento para a Apple, que tirou nosso sossego ao longo do dia de hoje. Daniel, eu queria ressaltar, acima de tudo, né, no episódio de hoje, a primeira coisa que eu queria trazer foi a capacidade, vamos dizer assim, empreendedora dos traficantes de drogas na Síria. Rapaz, os caras queriam vender anfetamina, né? Principalmente um tipo específico de anfetamina chamada de Captagon, que é um tipo de anfetamina que é produzido em larga escala na Síria e vendido principalmente para o Golfo, né? Para o Golfo Pérsico, tem um mercado consumidor bastante profícuo no Golfo. E aí, liberaram um vídeo hoje, Daniel, provavelmente feito pelas forças policiais sírias, mostrando uma interceptação. Interceptaram lá 24 quilos de anfetamina que foram interceptados pela polícia. E aí, Daniel, mostrou como que estava interceptado. Basicamente, pegaram a anfetamina, Daniel, transformaram em pó e reconstituíram, né, no formato de cumbuca de homos. Né? Homos, aquela pastinha, né, de grão de bico e tal. Fizeram potinhos, né, cumbucas de homos, colocaram um adesivo marrom por cima para parecer que era de argila, enfim, de algum material ali absolutamente comum, um monte de potinho, Daniel. Aí a polícia mostrou que aquilo, se você raspasse, por dentro não era argila, né? Por dentro era tudo metanfetamina. Então o registro de hoje é esse. Aí o pessoal falou assim, pô, mas então deu errado, né? Assim, não conseguiram exportar metanfetamina e tal, o negócio falhou. Mas na prática, Daniel, o que eu fico pensando é quantas vezes conseguiram exportar quilos e mais quilos e mais quilos de metanfetamina até que o primeiro carregamento seja finalmente interceptado, né? Até que tenham percebido que aquilo ali não eram apenas potinhos de homens, mas que tinha droga ali dentro, negócio valiosíssimo. Outras apreensões já foram feitas, Daniel, dentro de romã oca. Os caras pegavam romã, tiravam o recheio da romã, tacavam metanfetamina dentro e vendia. Laranja, botava dentro da laranja. Laranja fake, faziam laranja de mentira para vender metanfetamina e até dentro de azeitona, Daniel. Então, assim, o negócio lá é sem freio também, viu, Daniel, para vender metanfetamina, principalmente para a região do Golfo. E em grande medida, né, mas a América Latina não cria nada. Em grande medida, são técnicas que são, de uma certa maneira, derivadas de algumas coisas que se fazia aqui na América Latina, principalmente para tentar vender cocaína, né, sair da Colômbia para vários destinos do mundo afora, uma quantidade tão grande, você precisava começar a inventar maneiras de fazê-lo. Então está aí a notícia que as autoridades sírias interceptaram 24 quilos de metanfetamina que estava triturada e reconstituída como potinho de homos. Então, Daniel, muito cuidado com homos que você anda comendo por aí, tá? Você entra num restaurante sírio aí, me vê um homos, e você começar a sentir algumas coisas estranhas, dá uma olhada no potinho,
porque pode ser a resposta. Ô, Tanguy, você sabe que no dia de ontem nós falamos aqui no Petit Jornal sobre a Gazprom, que finalmente admitiu que não voltaria a reabrir o gasoduto Nord Stream 1 e que a motivação para isso seriam justamente as sanções que têm sido impostas pela União Europeia contra a Rússia e, consequentemente, o mercado de gás na Europa ficou bastante nervoso, o euro deu uma derretida, veio para baixo do dólar e tal, abaixo da cotação de 1 para 1. Nós falamos sobre isso ontem. E no dia de hoje, o presidente da Gazprom tinha um encontro importante. O presidente da Gazprom resolveu fazer uma videoconferência com o presidente da CNPC, que vem a ser a China National Petroleum Corporation. E os dois, Tanguy, fizeram um acordo. Veja você, a Gazprom buscando alternativas de clientes. Eles assinaram um acordo de longo prazo para compras e vendas de gás utilizando as moedas nacionais dos dois países, ou seja, usando apenas rublos e yuans. Na prática, as duas empresas definiram que o fornecimento de gás por uma rota no Extremo Oriente é absolutamente estratégico para os dois lados. E a Gazprom anunciou inclusive, que pretende construir um novo gasoduto em direção à China. Veja você, Tanguy, a China está comprando mais gás e pretende comprar ainda mais gás de Dona Rússia, o que surpreende zero ouvintes do Petit Jornal. Afinal, nós temos falado sobre isso ao longo dos últimos meses e temos observado justamente essa estratégia de diversificação dos russos e o apetite dos chineses por energia. A China, em momento nenhum, sanciona a Rússia, nem intenciona fazê-lo, e nós temos aí essa aproximação entre a Gazprom e a China National Petroleum Corporation. É isso. E esse acordo, na verdade, Daniel, ele junta duas coisas que são elementos de aproximação entre Rússia e China, né? A China não é de hoje que ela tenta diminuir um pouco a importância do dólar. Ela é cautelosa com relação a isso, porque naturalmente ela tem reservas inacreditáveis em dólar, né? Tem mais de US$ 1 trilhão em títulos de tesouro americano, enfim, então reservas internacionais muito grandes em dólar. Então a China ela é sempre cautelosa para tentar diminuir um pouco o peso do dólar. Mas, ao mesmo tempo, ela também tenta articular ali a possibilidade de usar outras moedas, principalmente a sua própria moeda, o yuan, para tentar enfraquecer um pouco o dólar. Essa é uma discussão que, durante muito tempo, ela era entabulada nos BRICS, né? Exatamente para criar a possibilidade de trocas entre os membros dos BRICS com moedas nacionais. Nunca rolou, sempre foi muito mais uma ideia do que algo levado à prática, mas agora China e Rússia encontram exatamente o motivo para fazê-lo. Basicamente, a ideia, Daniel, é que a China compre produtos russos, né, usando yuans, a Rússia usa esses yuans para comprar produtos chineses, né, e rublos também. Os rublos também podem entrar nessa brincadeira, né? Então, dessa maneira, você acaba tendo, essa foi a justificativa, uma simplificação das transações, você diminui custos de transação também, de ter que converter tudo para dólar, para converter de novo para as moedas nacionais. Então, se o primeiro elemento era o enfraquecimento do dólar, né, essa é a primeira coisa que faz parte dessa transação, né, desse acordo, a segunda coisa é que a energia é, de fato, um elemento que une China e Rússia e não é de hoje. Né? Já tem algum tempo, inclusive, você falou que a Gazprom está querendo construir um gasoduto, né, mais um gasoduto ligando a Rússia e a China. Desde 2019, a gente tem os oleodutos e gasodutos ligando a Rússia e a China, como, por exemplo, o Power of Siberia, que pega a energia lá da Sibéria e leva para a China. Isso permite, inclusive, a Rússia, Daniel, explorar outras regiões, né, a energia em outras regiões da Rússia, que normalmente não são atendidas pelos gasodutos que levam para a Europa Ocidental. Né? Então, você está pegando ali uma região mais no leste da Rússia, que para você conseguir chegar na Alemanha, por exemplo, é muito distante, a logística é muito complicada. Para a China é mais fácil. E a China ela bancou uma boa parte dessa infraestrutura. Enfim, uma infraestrutura que funciona desde 2019. Só para a gente pegar esse exemplo, né, o Power of Siberia funciona desde 2019, é um gasoduto de 3.000 quilômetros. Então, é uma estrutura complexa, grande, cara, e que aparentemente existe a intenção de aumentar ainda mais, Daniel. Aliás, Tanguy, a gente tem falado aqui no Petit Jornal ao longo desse ano que a Rússia tem aumentado as suas exportações de energia, tem tido aí uma receita maior das exportações de energia. E nessa terça-feira nós tivemos um documento publicado pelo Centro de Pesquisa
em energia e ar limpo, e ele destacou que a Rússia recebeu cerca de 158 bilhões de euros pela venda de petróleo, gás natural e carvão entre fevereiro e agosto de 2022. E veja você, Tanguy, 54% deste valor veio, rufem os tambores, da União Europeia. A União Europeia continua sendo a principal cliente da energia russa nesse ano de 2022. Na Acabando com sequência, muitas fantasias, hein? Tem muita pois fantasia. é, Não, que a rapaz, Europa está sancionando duramente. Mais ou menos, tá, gente? mais ou menos, bem mais ou menos. Após a União Europeia, os principais parceiros da Rússia no campo energético são a China, com 34,9 bilhões de euros, Turquia, 10,7 e Índia, 6,6. Mesmo a Índia crescendo aí bastante as suas compras de energia da Rússia, não chegou perto dos outros compradores. Então fica aqui esse registro, Tang, mesmo com toda essa hostilidade, mesmo com toda essa tensão entre Rússia e União Europeia, a União Europeia ainda é a principal compradora de energia da Rússia. Nós falamos, inclusive, sobre o fechamento do gasoduto Nord Stream 1, mas não significa que a Rússia parou de vender energia para a Europa. Não é isso. O que nós temos é a falta de uma normalidade no fornecimento de gás. Nós temos aí a Rússia utilizando o gás como mecanismo de pressão contra os europeus. Mas a Europa continua comprando energia da Rússia e, como nós podemos observar através desses dados, 54% dos 158 bilhões de euros que a Rússia recebeu pela exportação de energia, e aí a gente está falando de gás natural, petróleo e carvão, eles vieram da União Europeia. Daniel, os Estados Unidos têm um xingamento que é o mais alto de todos. Assim, quando eu não gosto muito de algum país, assim, eu odeio muito alguém, os Estados Unidos eles colocam a alcunha, né, eles colocam lá na lista de países patrocinadores do terrorismo. Às vezes, Daniel, não tem nada de terrorista, né? Porque quando você coloca assim, parece que é um Estado que está pegando dinheiro, está dando para grupos terroristas, que nem sempre isso acontece, né? Na prática, é apenas uma lista de países que você coloca ali que você não gosta, que tem um suposto interesse em prejudicar os Estados Unidos, alvos americanos, aliados americanos e tal. Alguns países já foram colocados e retirados dessa lista, mas nesse momento, 4 países estão lá. A Síria está lá ininterruptamente desde 1979, o Irã está nessa lista desde 1984, a Coreia do Norte desde 2017 e Cuba desde 2021. Eu não sei que terrorismo que Cuba financiou de 2021 para cá, tá? Mas o Trump, enfim, o Obama tinha se aproximado de Cuba. O Trump, a gente sabe que depois que ele assumiu, ele queria desfazer tudo que o Obama tinha feito, colocou Cuba na lista de países patrocinadores do terrorismo. Obviamente, há uma pressão bastante grande para que os Estados Unidos coloquem a Rússia como país patrocinador do terrorismo. De novo, gente, não faz muito sentido, tá? Você pode reclamar da Rússia e de várias outras coisas, mas não que ele incentiva o terrorismo, patrocina o terrorismo, até porque a Rússia, na verdade, é um alvo do terrorismo, né? Se tem alguma coisa que a Rússia gostaria de combater também, são grupos terroristas. Mas os Estados Unidos afirmaram hoje, Daniel, que não incluirão a Rússia como Estado patrocinador do terrorismo. E não apenas uma questão de bom senso, né? De fato, a Rússia não ser exatamente um país ligado a grupos terroristas, mas por uma avaliação por parte dos Estados Unidos de que essa denominação pode levar a dificuldade na compra de alimentos. Afinal de contas, quando você considera que um país é patrocinador do terrorismo, você não pode enfim, você coloca sanções praticamente automáticas, né? Então, você não pode comprar qualquer tipo de alimentos, aliados seus não deveriam comprar alimentos ou qualquer produto desse país. No momento de crise alimentar que a gente está vendo agora, isso pode trazer dificuldade para o abastecimento dos aliados dos Estados Unidos e também pode levar a dificuldades em torno daquela negociação que fala sobre a exportação de grãos ucranianos para o resto do mundo. Então, se os Estados Unidos consideram que a Rússia é um patrocinador do terrorismo, imagina-se que a Rússia também ela vai pegar mais duro na hora de fazer qualquer tipo de negociação envolvendo a Ucrânia. Então, fica aqui a resposta, que era algo que já há um tempo vinha se imaginando, será que os Estados Unidos podem colocar a Rússia nesse grupo, né? nessa categoria,
mas aparentemente os Estados Unidos declinaram da ideia. Agora, junto com isso, Daniel, veio outra informação, essa aqui colocada principalmente pela inteligência norte-americana, que é de que a Rússia está comprando armamentos norte-coreanos. E por que isso é importante? Tanto é que a Rússia está negando com todas as letras, dizendo que isso não existe, isso é mais uma invenção, uma fake news e tal, porque a Coreia do Norte está sancionada pela ONU. E quando a gente fala que está sancionada pela ONU, está sancionada pelo Conselho de Segurança da ONU, que é quem determina esse tipo de sanção. E a Rússia é permanente do Conselho de Segurança da ONU, né? Então, isso indicaria, segundo os Estados Unidos, que a Rússia está com dificuldades com relação aos seus armamentos, então está faltando arma, ela está comprando, inclusive, da própria Coreia do Norte. A Rússia nega. O que a Rússia diz é: isso é apenas uma invenção, isso é apenas uma forma de tentar me ligar com algo que seria ilegal, que não poderia ser feito, uma fraqueza de ter que comprar armas de outro país, né, como se a Rússia não tivesse capacidade de fazê-lo. Mas os Estados Unidos estão espalhando essa ideia de que a Rússia está comprando armas da Coreia do Norte. Obviamente, eu não tenho como confirmar, mas fica a suspeita levantada pelos Estados Unidos, Daniel. Ô, Tanguy, no dia de hoje, a China decidiu manter o restritivo, agressivo lockdown por conta da Covid-19 na cidade de Chengdu, que é a capital da província de Sichuan. Na prática, a gente está falando de um lockdown numa cidade que tem 16 milhões de habitantes. Bom, por que eu fiz registro em relação a decidiu manter o lockdown? Porque essa província enfrentou um forte terremoto nessa segunda-feira, e que matou dezenas de pessoas. E mesmo assim, o governo chinês decidiu manter o lockdown nessa cidade, que é a capital da província de Chengdu. E é interessante destacar que a província inteira teve, ao longo dos últimos dias, mais especificamente nessa terça-feira, 139 casos de Covid. E por conta de 139 casos na província inteira, a cidade de Chengdu, que é justamente a capital da província de Sichuan, vai continuar no lockdown restritivo, apesar da província ter enfrentado um terremoto. Por que isso é importante? Porque, na prática, nós estamos às portas do início da cúpula quinquenal de liderança do Partido Comunista Chinês, onde o Xi Jinping deve ser ali sagrado, né, Tanguy? Deve ser ali entronizado como líder perpétuo da China. Claro que aqui é uma provocação, uma hipérbole, mas ele vai se perpetuar no poder, ao contrário do que os chineses vinham adotando nos últimos tempos, que tinha ali uma alternância de mandatários. E tudo indica que o Xi Jinping não vai recuar na política de tolerância zero contra a Covid-19 nesse momento, porque isso poderia demonstrar uma fragilidade que ele não pode demonstrar do ponto de vista político junto ao Partido Comunista Chinês. Então, teremos a manutenção da política do lockdown, ou melhor, da tolerância zero contra a Covid-19, o que envolve na prática lockdowns. Agora, a ver, né, Tanguy, porque isso pode gerar uma certa agitação social, perdas econômicas e algum desgaste ao Xi Jinping por esse outro lado. Daniel, a gente falou nas últimas semanas sobre as tensões todas envolvendo a usina nuclear de Zaporíjia, né, que a gente já falou que várias vezes, está ali no sul da Ucrânia, é a maior usina nuclear da Europa e é uma usina que está ocupada pelas forças armadas russas, né, as forças de ocupação daquela região, e são alvo constante de bombardeios por parte da Ucrânia. E aí você tem um jogo de empurra, né? A Ucrânia dizendo que a culpa é da Rússia, que está ocupando a usina, e que usa a usina para atacar cidades próximas, né? Como, por exemplo, a cidade de Nikopol, ao passo que a Rússia diz que, olha, a culpa é da Ucrânia, a gente está aqui com as nossas forças armadas aqui dentro, não é para bombardear, porque isso aqui é muito perigoso. E aí, finalmente se conseguiu fazer, ao longo dos últimos dias, a visita dos inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica, né, que é o braço para a tecnologia nuclear, né, para inspeção acerca da tecnologia nuclear da ONU. Né? Então, finalmente, conseguiram autorização, conseguiram negociar com a Ucrânia, com a Rússia e tal, e finalmente fizeram a inspeção. E saiu hoje, Daniel, finalmente um relatório, né, dizendo quais são as impressões dos inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica acerca da situação lá em Zaporíjia. A primeira coisa que se chegou à conclusão, Daniel, é a necessidade de melhora nas condições de trabalho da equipe.
A equipe tem condições muito precárias de trabalho, não há uma rotatividade adequada, então você tem funcionários trabalhando sob tensão, sob pressão, cansados, sem uma ampla capacidade nem de descanso, nem de assistência técnica, nem nada disso. Então, esse é um ponto que levanta um ponto, enfim, de atenção quando a gente fala sobre Zaporizhzhia. A outra coisa diz respeito, Daniel, fizeram uma inspeção ali, Daniel, deram uma olhada nos prédios e tal, e viram que tem pedaços que estão destruídos. Eu não sei, Daniel, eu acho um pouco preocupante quando você tem a maior usina nuclear da Europa, com determinadas partes que estão, digamos assim, meio destruídas, né? Então, bombas caíram, você sabe como é que é, né? Então, esse foi um outro elemento que foi colocado também. E, naturalmente, a Agência Internacional demandou a criação de um perímetro de proteção, uma região ao longo da qual não poderia haver forças armadas instaladas, o que significa, portanto, que a Rússia deveria tirar as suas forças armadas dali, e nem qualquer tipo de ataque contra aquele perímetro, o que significa, portanto, que as forças ucranianas também deveriam parar qualquer tipo de bombardeio. O relatório ainda diz que é uma situação sem precedente, e de fato né? A primeira vez que uma guerra acontece no entorno de uma usina nuclear. Quanto mais uma usina nuclear ativa, quanto mais a maior usina nuclear da Europa ativa, quanto mais a maior usina nuclear da Europa ativa na Ucrânia, que foi o país onde já aconteceu o maior acidente nuclear da história, que é o acidente de Chernobyl. E a Rússia fez duros protestos reclamando que o relatório não responsabilizou a Ucrânia por absolutamente nada. Então, segundo a Rússia, o relatório foi muito light com relação à Ucrânia. A Ucrânia está aí. A Ô, Tanguy, Ucrânia, mas enfim. a Rússia não invadiu a Ucrânia e talvez a Ucrânia tenha menos responsabilidade, digamos assim, em Pô, relação Daniel, à questão da mas usina nuclear? Sei lá, então, apenas um palpite, uma hipótese. cara, mas a Ucrânia está bombardeando uma usina nuclear, né? Eu sei lá, É, Daniel, assim. Eu é, acho que de repente eu não bombardearia. Até porque, não sei, isso de repente, se der um problema, talvez a radiação ela não escolha os russos apenas, sabe? Talvez ela pegue todo que mundo. loucura, hein? Então, pô, bombardear usina nuclear é um negócio meio louco, né, Daniel? Sei lá, mas os russos estão lá dentro, temos que atingir. Não sei, cara, assim, eu acho que tem uma responsabilidade meio dividida com relação a isso. Então, a Rússia demandou, né, reclamou que a Agência Internacional de Energia Atômica não mencionou a responsabilidade ucraniana. Verdade seja dita, o relatório também não responsabiliza duramente a Rússia. Diz, olha, a Rússia tem que sair daí, porque, de fato, Daniel, ali não é lugar para as crianças brincarem, né? Vai brincar em outro lugar. Não é lugar Aqui para ter guerra, né? não tem condição. Assim, tem muitos lugares para você ter guerra que já é grave. Ali não dá, Daniel. Ali realmente o bicho pega. Ô, Tanguy, você sabe que a OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, conhecida também como o Clube dos Países Ricos, anunciou que a inflação desacelerou em julho no bloco para 10,2%. É uma pequena queda de 0,1%, mas não deixa de ser uma queda e, consequentemente, a OCDE considerou uma boa notícia. Na prática, você teve aí a inflação registrando recuos de pelo menos 0,5 pontos percentuais no Canadá, Grécia, Luxemburgo e Estados Unidos. Porém, o número de países com inflação em dois dígitos, sempre considerando os últimos 12 meses, tá, Tanguy? Aumentou de 13 para 15. Se a gente pensar na área do G20, nos países do G20, a inflação ficou estável em 9,2% em julho de 2022, mesmo patamar do mês anterior, e fora da OCDE, a inflação acelerou na Argentina, China e Indonésia, Arábia Saudita e África do Sul, mas diminuiu no Brasil e na Índia. Então a inflação acelerou na Argentina, China, Indonésia, Arábia Saudita e África do Sul, mas reduziu no Brasil e na Índia. A ver, Tanguy, a inflação é sem dúvida nenhuma um enorme problema global nesse ano de 2022. Inclusive, a gente deve ter aí mais notícias em relação à inflação e precisa acompanhar bastante a questão da inflação. A gente explorava, inclusive, isso na aula que nós estávamos dando no petcursos.com.br, como o mundo vai ter dificuldades para voltar a ter o patamar de inflação que ele tinha antes da pandemia e antes da guerra entre Rússia e Ucrânia. Afinal, quando você tem uma desintegração global das cadeias de produção, quando você deixa de estar preocupado com eficiência e com custos mais baixos e passa a estar mais preocupado com segurança de abastecimento,
você topa pagar mais caro, você topa ter custos maiores, e isso acaba fazendo com que a inflação, em condições normais de temperatura e pressão, a não ser que você tenha outros elementos que compensem, ela acaba ficando um pouco mais alta. Daniel, podemos falar de Polônia? Ah, por favor, vamos nessa. Daniel, você sabe que recentemente o Sergei Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Rússia, deu uma volta na África, né? Fez várias visitas, a gente falou longamente sobre isso aqui, encontrou vários chefes de Estado, vários deles, inclusive, deram razão para a Rússia, isso aí tem que invadir a Ucrânia mesmo e tal. Enfim, para tentar expandir a política externa russa ali pelo continente africano. Não demorou muito, alguns oficiais americanos fizeram o mesmo, né? Particularmente o Anthony Blinken e o Jake Sullivan, né? O assessor para a segurança nacional, segurança, enfim, dos Estados Unidos, junto ao Biden. Também fizeram um tour pelo continente africano. O Macron também, né? O Macron também deu uma volta ali pelo continente africano, falou com vários países e tal. E aí, Daniel, você sabe que se as potências fazem alguma coisa, a Polônia raciocina o seguinte, vem cá, potência eu também sou. Potência eu também sou. Eu estou aqui na contenção da Rússia. Ora, para conter a Rússia, meu amigo, tem que ser potência. O que significa, Daniel, que o senhor Andrzej Duda pegou o aviãozinho dele e foi parar hoje também no continente africano. Hoje ele fez uma visita à Nigéria, amanhã ele estará na Costa do Marfim e no dia seguinte, na quinta-feira, estará no Senegal. Com todos eles, Daniel, vai discutir segurança energética, crise alimentar e vai, obviamente, discutir formas de conter o imperialismo russo. Eu fico curioso para saber como é que o Andrzej Duda vai falar sobre imperialismo russo com países que receberam recentemente o Sergei Lavrov, né? Enfim, receberam muito bem e tal, mas o fato é que ele vai tentar fazer uma contraposição à aproximação russa, enfim, a visita que o Sergei Lavrov fez pouco tempo atrás ao continente africano. Agora, eu fico imaginando países africanos, Daniel, que recebem num dia o Sergei Lavrov, representante da Rússia e tal, e no dia seguinte, algumas semanas depois, recebe o Andrzej Duda, enfim, da Polônia, com todo respeito à Polônia, tá? Que vocês sabem que a gente tem um respeito profundo à Polônia aqui. Mas assim, é meio desproporcional, né? De qualquer maneira, Daniel, pode parecer que o Andrzej Duda está fazendo isso somente porque o Sergei Lavrov foi para lá, e isso seria uma injustiça da minha parte. Ele já esteve no continente africano 2 vezes, em 2017 e em 2021, sempre conversando sobre desenvolvimento, sempre conversando sobre segurança alimentar e tal. Então, essa é mais uma visita, mas de qualquer maneira, chama atenção o fato de acontecer cerca de 2 meses, ou enfim, pouco menos de 2 meses, depois da visita do Sergei Lavrov à região, naturalmente tentando fazer ali, Daniel, uma limpeza da região. Vai levar um defumador, vai fazer uma reza braba ali para tirar a nhaca que o Sergei Lavrov levou para a região. Tenho certeza que essa é a maneira pela qual o presidente da Polônia, Andrzej Duda, enxerga o seu périplo, né, o seu tour pelo continente africano, Daniel. Ô, Tanguy, vamos falar sobre oligarcas? Vamos lá, solta a vinheta aí. Tanguy, você sabe que aqui no Petit Jornal nós não gostamos de fofoca. Por isso a gente não traz Odiamos. fofoca. Credo. Odiamos fofoca e tal. Repudiamos. Odiamos realmente mexerico que países fazem uns com os outros e tal. Mas, Tanguy, eu queria Credo. contar que está circulando aí a informação de que Dona Hungria está Hum. ameaçando bloquear algumas sanções da União Europeia à Rússia se Hum. 3 oligarcas não forem poupados das sanções. Na Ah. prática, nós estamos Lista de falando de. exceções. Pois é, a Hungria está querendo uma lista de exceções. A gente tem aqui 3 nomes: Alisher Usmanov, Priot Aven e Viktor Rashinikov. São os 3 oligarcas russos que a Hungria não quer que continuem na lista de sancionados. A Daniel, se Hungria demorasse ameaça, um pouquinho mais, a Hungria botava o Putin aí. Ó, tem o Putin aqui também que não é para atingir, hein? Deixa o Putin quieto. a Hungria ameaça bloquear a renovação de algumas partes, né, do regime de sanções da União Europeia contra a Rússia, se esses 3 oligarcas não forem removidos de uma lista que os inclui. A medida ocorre justamente no momento, essa pressão ocorre no momento em que a União Europeia pretende renovar por mais 6 meses a lista de pessoas sob sanções
desde fevereiro, né? Mais 6 meses, a gente acaba tendo aí essa necessidade de renovação. Enfim, Tanguy, fica aqui o registro, que na boca miúda o pessoal está dizendo que Dona Ugria mandou um bilhetinho com o nome desses três camaradas e dizendo, ó, se vocês não tirarem esses três camaradas da lista de sanções, que ninguém vai notar. Tem um monte de gente aí, tem Ah, dezenas de pô, pessoas imagina. sancionadas. Tira três nomes, ninguém vai Ele notar. Ninguém vai ouviu no notar. Petit Jornal, falou, gente, eu ouvi no Petit Jornal, tô sabendo que isso aqui é para inglês ver totalmente. Pelo É amor de Deus, a gente isso. vai levar, porra, essa altura do campeonato, vai levar a sério a lista. Tira esses três aí e a gente passa esse negócio. Então, no final das contas, a gente está falando de um cenário onde Dona Hungria aparentemente quer tirar o nome desses três oligarcas da lista de sancionados. A ver, Tanguy, continuaremos acompanhando aqui no Petit Jornal para saber onde é que essa história vai terminar. E, Tanguy, fica aqui, uma vez mais, o registro de que o podcast não entrou, excepcionalmente, na Apple Podcast, no feed da Apple Podcast. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes por isso, estamos tentando normalizar e resolver esse problema. Mas lembrando que o Petit Jornal está disponível na Aurelo, né, que inclusive remunera os produtores de conteúdo, está disponível no Spotify, está disponível no Deezer, está disponível no Google Podcasts. O Petit Jornal entrou aí normalmente em todos os outros aplicativos, só excepcionalmente não entrou na Apple Podcasts. E sempre que você tiver em dúvida se teve ou não teve episódio no Petit Jornal por conta de algum problema técnico, vai lá no YouTube do Petit Jornal. Nós sempre colocamos lá a live completa, inclusive com erros, inclusive com toda a gravação, sem qualquer tipo de edição. E também pode ir no site do podcast, petitjornal.com.br. Todos os episódios estão lá sempre publicados sem falha, Tanguy. E fica aqui o nosso agradecimento a todos os apoiadores do Petit Jornal. Sem vocês, esse projeto não ficaria de pé, esse projeto não se manteria. Nós não teríamos perdido horas e horas e horas e horas e horas tentando resolver esse problema da Apple Podcasts. Então fica o nosso carinho, o nosso muito obrigado a todos vocês que apoiam o Petit Jornal. No descritivo desse áudio, desse vídeo, ficam aqui algumas alternativas para quem ainda não é apoiador do Petit Jornal se tornar. Você pode apoiar através da plataforma da Aurelo, se você quiser apoiar em reais, pode ser através da plataforma da Patreon, se você vive no exterior e quer apoiar do exterior, pode ser através de Pix ou PicPay. Tenho certeza que alguma dessas alternativas vai ser confortável para você, Tanguy. E, Daniel, algumas décadas atrás, o ET Bilu deu um recado para a humanidade que foi busquem conhecimento. Ele estava falando sobre o Petit Cursos, né? Que é onde você pode buscar conhecimento acerca de temas de política internacional, de história contemporânea, de economia, porque é por lá que a gente tem um pouco mais de espaço, né, Daniel, para discutir os assuntos que a gente discute aqui, né, de maneira mais cotidiana. Lá a gente estrutura melhor o conteúdo por meio de cursos acerca de temas de atualidade. Então lá a gente já teve curso sobre diversos assuntos, sobre Alemanha, sobre China, sobre Rússia, sobre Turquia, sobre os Balcãs, sobre o Oriente Médio. Enfim, a lista é grande aí, né? A gente tem uma quantidade grande de cursos e essa é a graça do negócio, né, Daniel? Porque é uma plataforma de streaming, né? Então, no fim das contas, você se torna aluno do nosso curso. Agora, você passa a ter acesso a todos os cursos que a gente já deu, a todas as aulas que já foram gravadas pelo Petit Curso, e a gente está tendo, nesse exato momento, um curso sobre a rivalidade entre Estados Unidos e China, né? Um curso que fala sobre a rivalidade nesse exato momento, no qual eu tenho certeza que é uma rivalidade que é muito diferente daquela que a gente tinha alguns anos atrás, né, Daniel? Até pouco tempo atrás era uma rivalidade muito vigorosa, e nesse momento é meio que os dois tendo problemas aí que alguns anos atrás a gente não conseguiria vislumbrar. Então, nesse curso, né, no qual a gente fala sobre a rivalidade sino-americana, a gente está conseguindo aprofundar melhor isso. Acesse lá, petcursos.com.br, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Amanhã, Daniel, 7 de setembro, tenho certeza que a gente não vai trabalhar, não é isso? Amanhã é descanso. Vamos Vai trabalhar? trabalhar. Que Vai isso, ter Daniel? live. Vai ter live do Petit Vai, Jornal, não vai, mas rapaz? vai pagar hora extra? Ah, não sei, cara. Ele tem que Amanhã é consultar dia o de pensar RH do Petit Jornal. Amanhã é dia de pensar na pátria, Daniel. Você está sendo muito antipatriótico, cara. Como é que é isso? Ah, mas aí o episódio é gravado quarta-noite e ele fica disponível para as pessoas na quinta. Por Então isso que é hoje a gente não tinha que ter importante. gravado.
Porque aí Será, hoje é rapaz? terça. Hoje não tinha que estar gravado, mas já Ah, gravou, não mas já tem tá jeito, né? gravado. Agora já era. É, Já tá tá gravado, a bom. gente Beleza. disponibiliza. Então tá bom. Então beleza. Então amanhã estamos de volta. Valeu, gente. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Porra, tô achando que tá me enrolando, hein, Daniel? Eu tava Enrolando? falando igual mãe, porra, na volta a gente compra. Não, amanhã vai ter porque roda na quinta. Por que que eu tô gravando hoje? Ah, rapaz. Isso aí tem que falar com o RH do Petit Jornal. Fala do RH, cara. Passar lá no RH pra reclamar, rapaz. O RH é quem? É você ou sou eu? Cara, eu sempre fico na dúvida. Eu Ah, é acho mesmo? que alterna. Eu acho que Alterna. tem mandato, assim, Mandato. sabe? Entendi. É, aí tem hora que é um, Aí, tem hora que é como a gente outro. nunca sabe quem é, porra, você não é. Aí ninguém reclama com nada porque a gente nunca sabe quem é. Entendi, É é uma isso. belíssima estratégia. Entendi. Eu acho É genial, um rapaz. RH rotativo. Genial. Ah, então, Tagui, já descobrimos o problema da Apple Podcast. Está tendo o evento da Apple na Califórnia e está todo mundo sem Aí, foco, está né? querendo Todo mundo. ver iPhonezinho, o iPhone novo, iPhone novo. E o Petit Jornal aqui, né, sem assistência. Enfim, mas tudo bem, fica aqui o nosso registro, nosso repúdio É às isso. dificuldades técnicas. Porra, Dana, podia fazer essa live mais cedo amanhã, hein, cara? Porra, 22 horas, 23 horas, podia ser 21, hein? Vamos conversar sobre isso. Vou Então pensar. tá Vou bom. pensar no seu caso. Pensar no seu Não, caso, mas porque não, foi. mas não vai ser Ah, 23, tá, gente? Que é quarta-feira, normalmente a gente faz 23 horas. Mas Daniel tomou vergonha na cara dele e amanhã, pelo menos feriado, ele não vai dar aula, porra, até acabou a altas turma, horas. cara. Acabou a turma. Acabou a turma? Ah, é? Acabou a Então turma. tá É, bom. rapaz. Acabou a Então turma. não vai ser Dever 20, cumprido. 23 horas. E agora podemos voltar para o horário regulamentar. Valeu, Então, gente. beleza. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau.